Bom, pessoal, voltando então ao estudo da correlação, lembrem que nós vimos essa tabela que nos direciona em relação a que ferramentas devem ser usadas em função das variáveis que estão envolvidas nesse nosso estudo. E nós concentramos a atenção especificamente num caso muito comum da análise de correlação, que é quando nós temos uma variável numérica e outra variável categórica. Tá? Foi o caso do exemplo que foi feito dos provedores, em que nós tínhamos tempos de downloads, de um lado, é uma variável numérica, e nós tínhamos os provedores do outro lado, que seria a nossa variável categórica. A nossa variável y seria numérica, é a variável que nós queremos determinar, é o nosso alvo. E é aquela variável que nós podemos, de alguma forma, controlar por meio de decisão, escolher que provedor vai ser usado, seria a variável x. Tá? Então, nós estaríamos exatamente nesse caso aqui. X categórica e y numérica, e nós vimos, inclusive usando o Minitab, a resolução da questão usando o histograma, usando o dotplot, usando o gráfico de tendência estratificado. E a gente viu que basicamente é uma comparação que deve ser feita. Eu comparo uma situação com a outra e vejo qual delas apresenta uma distribuição de dados mais favorável, mais compatível com o nosso objetivo. Nessa aula de hoje, nós vamos concentrar nossa atenção no caso de variáveis x numéricas e y numéricas, ou seja, quando deve ser utilizado o gráfico de dispersão. Situações em que eu tenho um par de dados, tá? Um par de elementos coletados simultaneamente, e esses pontos x e y vão ser plotados em um gráfico. E em função do comportamento dessa linha, dessa curva, nós podemos intuir, nós podemos tentar estabelecer se há ou não uma tendência de correlação entre esses dados. Então vamos lá. Existem algumas maneiras de nós fazermos essa análise. Uma delas é por meio do gráfico, como nós já vimos. Né? Nós já vimos que se existe um gráfico num formato mais ou menos assim, vou tentar fazer um desenho aqui para ilustrar. Então, se nós temos aqui em um eixo x e em um eixo y, um comportamento de dados mais ou menos nesse padrão, isso que eu estou desenhando é um gráfico de correlação. Se nós temos um comportamento nesse padrão, em que há uma tendência de crescimento nesse caso, ou seja, à medida que a gente vai aumentando a nossa variável x, à medida que essa variável sob controle, que nós podemos de alguma forma manusear, regular, à medida que ela vai sendo aumentada, há uma tendência de elevação na nossa variável alvo, na variável independente, na variável dependente, que é a variável y. Nesse caso aqui, há uma correlação e é chamada de correlação positiva. Tá? Visualmente, o gráfico nos indica isso. Analisando esse comportamento desses pontos, nós podemos verificar que há a tendência desse comportamento, dessa correlação. Por outro lado, se nós temos uma situação agora como essa, em que os dados seguem uma outra tendência, plotando aqui esses valores, percebam que agora o comportamento é contrário. À medida que a gente vai aumentando a nossa variável controlável, né, a variável de trabalho, a nossa variável y tende a diminuir. Nesse caso, também existe uma correlação, e essa correlação é chamada de correlação negativa. E em situações em que esse padrão não é observável, não existiria correlação. Percebam que a definição, se existe ou não correlação, fica muito subjetiva, fica muito intuitiva. Depende da nossa condição de identificar nesse comportamento de pontos uma tendência clara, que seja crescente ou decrescente, para que a gente possa posicioná-la. Mas pode ser interessante saber, inclusive, outras coisas. Por exemplo, essa correlação aqui é uma correlação forte? Tá? É uma informação importante. É uma correlação forte? O que é uma correlação forte? É quando há uma forte tendência, quando há uma grande tendência de que, se eu ampliar, no caso de cima, a nossa variável x, a variável y deve aumentar também. Se for uma correlação fraca,
Pode acontecer, pode não acontecer, não necessariamente. Há uma leve tendência, há uma possibilidade, mas eu não tenho o grau de certeza que eu teria com correlação forte. Ou seja, se alguém chega para o analista e informa, ó, essa variável tem uma correlação forte com essa outra, ele já tem um grau de convicção de que ao efetuar qualquer ajuste na variável que ele controla, a outra variável vai ser influenciada para cima ou para baixo em função do tipo de correlação. Então era importante também a gente, além de conseguir identificar esse comportamento, além de tentar estabelecer a existência ou não dessa relação entre as duas variáveis, que nós possamos qualificá-las entre forte, fraca, mediana. E para isso, seria interessante a gente calcular um índice. Então, o cálculo desse índice, o cálculo dessa correlação, pode ser feito por meio dessa fórmula aqui. É o coeficiente R. Okay? Esse coeficiente R vai nos dar exatamente o nível de força dessa correlação. Então, como é que nós calculamos isso? Existem algumas maneiras, né? Se eu estou se eu estou trabalhando na mão, eu vou ter que ir a campo. Primeira coisa é ir a campo, buscar no nosso processo pares de valores x e y. Então, vou calcular, vou coletar o valor x e o seu correspondente valor y. Por exemplo, vamos já fazer uma situação como essa, como exemplo, mas imaginem que a nossa variável x, a variável do controle, seja a temperatura. Temperatura de um equipamento. O equipamento tem um resistor, eu posso ir lá e aumentar a temperatura caso eu queira. E o y seria a velocidade, vamos chamar de velocidade do equipamento, a produção do equipamento. Então, à medida que eu quero verificar se eu aquecer, ampliar a temperatura do equipamento, essa velocidade vai aumentar. Então, eu posso começar trabalhando com 30 graus, mais ou menos a temperatura ambiente, depois eu aumento para 40, depois eu aumento para 50, depois eu aumento para 60, e vou verificando e anotando e registrando os valores correspondentes à velocidade, à temperatura. Então, vamos imaginar que aqui ele trabalhou com 10 ciclos por hora. Aqui trabalhou com 12 ciclos por hora, aqui trabalhou com 15 ciclos por hora, aqui trabalhou com 19 ciclos por hora. Então, percebam, eu fui variando a temperatura e a cada temperatura fixada eu vou anotando a velocidade, que é a nossa variável alvo correspondente. E aí, com essa tabela, eu vou fazendo aqui, vou aplicando aqui essa fórmula, né? Vou ter que calcular no final a média do x, vou ter que calcular a média do y. Depois eu vou fazer uma coluna aqui, que seria cada valor de x menos o x barra. Então, se a média aqui, vamos supor, deu 50, então, quando eu pego x menos x barra, eu vou ter menos 20, eu vou ter menos 10, e assim por diante. Da mesma forma o y, então y menos y barra. Vou pegar esses valores aqui, vou elevar ao quadrado, vou pegar esses valores e vou elevar ao quadrado, enfim. Eu vou fazendo algumas continhas que não são complexas, mas podem ser demoradas, né? Se estiver fazendo à mão, em função da quantidade de dados disponíveis. E aí eu aplico a fórmula que vai me dar esse resultado. Lógico que no Excel é muito mais rápido. A gente faz uma tabelinha com fórmula e tal, então digita uma fórmula e toda a tabela vai ser calculada, né, por meio da replicação rapidamente. O Excel também tem uma função que nos dá isso diretamente, e essa função do Excel é chamada função correl. Tá? Depois a gente pode até aplicar para ver como é simples a aplicação dessa função no Excel. Mas basicamente seria correl, matriz 1, que seria a indicação desses dados da coluna X, ponto e vírgula, matriz 2 seria a indicação desses dados da coluna Y. Pronto, isso aqui vai nos dar um resultado, um valor de R, que varia sempre de 0 até 1. Tá? Não existe... Aliás, esse valor de R varia de menos 1 a mais 1. Tá? Então, ele não pode dar valores acima de 1 ou abaixo de menos 1. Ele varia de menos 1 até 1. Essa é a faixa de variação do nosso coeficiente R. Vai de menos 1 até mais 1.
Tá? Ele oscila dentro dessa faixa de valores. O que a gente pode dizer? Quanto mais próximo dos extremos esse valor de R estiver, mais forte vai ser a correlação. Ou seja, se ele estiver muito próximo de -1, ele vai ter uma correlação muito forte, só que negativa. Tá? Ou seja, aquele comportamento em que você aumenta uma e a outra vai diminuir. Se estiver muito próximo de +1, vai ter uma correlação muito forte, positiva. Aumenta uma variável, a outra também vai aumentar. E quanto mais próximo de zero do valor central ele estiver, menos haverá correlação. Maior tendência dos dados que a gente está analisando não terem nenhuma relação entre si. Essa tabela que vocês estão vendo aqui nos ajuda a estabelecer de modo mais claro e objetivo qual seria esse relacionamento, né? Qual seria essa vinculação. Então, se a gente trabalha de 0 a 0, se o coeficiente dá de 0 a 0,19, é uma correlação muito fraca. De 0,20 a 0,39, isso aqui em módulo, tá? Pode ser positivo ou negativo. 0,20 a 0,39, uma correlação fraca. 40 a 69, moderada. E o que passa, e o que começa a nos interessar, o que nos interessa é daqui para baixo, tá? O que vai nos interessar é daqui para baixo. 0,7 a 0,89 é uma correlação forte, 0,9 a 1 é uma correlação muito forte. Ou seja, se nós encontrarmos um conjunto de variáveis que apresente ou uma correlação forte ou uma correlação muito forte, aí eu já passo a ter meios, já passo a ter condição para fazer algumas hipóteses, fazer algumas considerações, pensando inclusive já em ações corretivas, no sentido de variar essa variável que nós descobrimos ter relação com aquela que nós queremos alterar, e por meio de algumas mudanças, de alguns ajustes, influenciar, tá, a geração do resultado que nós pretendemos. Então, a partir daqui passa a ser interessante. Se por acaso os nossos dados apresentarem valores que correspondam à correlação bem fraca, fraca ou moderada, seria interessante descartar essa possibilidade e buscar outros conjuntos de dados que eventualmente possam seguir, possam apresentar uma correlação mais forte e que, portanto, ensejem a adoção de ações um pouco mais efetivas de nossa parte. Bom, uma observação para a gente encerrar é a questão da causalidade. Isso é muito importante. Não basta nós coletarmos os dados e fazermos o cálculo, fazermos o gráfico, fazermos o cálculo do coeficiente R. Por quê? Porque pode ser que, eventualmente, você tenha uma correlação muito forte, um valor de R muito próximo de 1, e, na verdade, essas duas variáveis não tenham nenhuma relação entre si. Porque não existiria entre elas o princípio da causalidade, a relação causa e efeito. Ou seja, não há nenhuma lógica, nenhum nexo, nenhuma vinculação que mostre, que caracterize um tipo de alteração, uma variável influenciando na outra. Não tem, na verdade, um senso prático, vinculação. Os dados podem indicar um R mais alto. Tá? Os dados podem nos gerar uma informação como essa. Mas o fato é que, quando nós analisamos na prática o processo e tentamos entender o modo como ele funciona e o modo como essas variáveis se apresentam, pode ser que não haja causalidade entre elas. Então foi uma mera coincidência. Talvez ambas tenham sido influenciadas por uma terceira variável. Essa terceira variável pode influenciar as duas, mas as duas entre si não têm relação direta. Aqui um exemplo hipotético, que não é real, mas só para a gente ilustrar. É muito comum se dar esse exemplo como referência. Imaginem que se fez uma análise, coletou-se dados em relação ao tempo e a nível de venda de sorvetes e nível de ataque de tubarões. E o que se observou é que as duas seguem um padrão muito próximo de comportamento. Então, se a gente fosse calcular o coeficiente R para esse conjunto de dados, certamente daria muito próximo de 1. O que nos daria a indicação de que, se eu passar a vender mais sorvete, vai aumentar o ataque de tubarão. Não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Talvez seja influenciada por essa terceira variável que eu citei, por exemplo, a época do verão. As pessoas vão à praia. Indo à praia, está quente, vão tomar mais sorvete. E em determinadas regiões do país, pode ser que haja uma confluência de tubarões nesse local.